Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 121. Ao chegar ao rancho, Scott encontrou Melissa, Deaton e Vitória esperando por eles. Nozico também havia chegado. Em frente à casa de carga, Scott jogou o Nojitsune no chão e disse: Stiles, vá buscar um pouco de sorveira brava. Está num pote na estante ao lado dos livros sobrenaturais. Stiles entrou rapidamente e voltou com o pote. Scott então disse: entregue para Deaton. Ele criará uma barreira ao redor do Nojitsune. Assim, mesmo que ele se transforme em mosca novamente, não escapará. Assim que Deaton completou a barreira, o Nojitsune começou a rir. Então esse é o seu plano? Me aprisionar dentro de uma barreira de sorveira? Alison deu um passo à frente com um olhar frio. Não. Vamos tirar você do meu pai e te matar. O Nojitsune deu um sorriso irônico. E como exatamente você planeja fazer isso? Os olhos de Scott brilharam vermelhos enquanto ele se aproximava da criatura. Isso é fácil. Só preciso dar a mordida no Chris. O sorriso irônico do Nojitsune desapareceu, substituído pelo pânico. Não. Se você me morder, o Chris morre. A expressão de Scott permaneceu calma. Não, ele não vai. Sem hesitar, Scott pegou o braço inerte de Chris e cravou as presas nele. Um momento depois, Chris começou a ter convulsões antes de vomitar repentinamente bandagens grossas. As bandagens se retorceram e se moveram, assumindo a forma de uma pessoa. Sentindo a presença de dois seres separados, Scott agarrou a figura enfaixada e a puxou para fora da barreira de sorveira. Vitória e Alison correram para o lado dele e começaram a desembrulhar o rosto da figura. Quando a última camada de tecido caiu, o rosto de Chris foi revelado. Lágrimas brotaram nos olhos de Alison enquanto ela o abraçava. Pai, você está bem? Chris a abraçou com força. Estou bem, querida. Ao soltar Alison, ele se virou para Vitória com culpa nos olhos. Desculpe. Se eu não estivesse tão absorto pensando em Kate e Gerard, nada disso teria acontecido. Vitória balançou a cabeça. Não te culpo pelo luto, Chris. Mas você passou dos limites com toda essa bebedeira. Chris suspirou. Na verdade, eu não estava de luto por eles. Eu estava com medo. Com medo de que um dia eu me tornasse um monstro como eles e acabasse machucando você ou a Alison. E eu me senti inútil. Vocês dois são fortes agora, e não precisam mais da minha proteção. E eu estava com medo de que se eu aceitasse a mordida do Scott, eu me transformasse em algo pior do que Gerard ou Kate. Vitória colocou a mão no rosto dele, a expressão se suavizando. Por que você não me contou nada disso? Você sabe que pode falar comigo, né? Chris colocou a mão sobre a dela e suspirou. Eu sei. Eu só estava sendo idiota. Mas não se preocupe. Depois de ficar possuído esses últimos dias, tive muito tempo para pensar. Nunca mais vou deixar esses pensamentos tomarem conta de mim. Eu prometo. Vitória se inclinou e o beijou. Ok. Mas eu não vou te perdoar tão facilmente por ter gritado comigo na manhã em que você desapareceu. Chris franziu a testa. Não fui eu. Você sabe que eu jamais gritaria com você. Vitória deu um sorriso irônico. Bem, eu não me importo. Você ainda tem que me compensar. Chris se virou para Alison. Alison, me ajude a convencer sua mãe a me perdoar. Alison mostrou a língua brincando. Não. Problema seu. Chris suspirou dramaticamente. Você mudou, Alison. A culpa é toda daquele punk. Ele lançou um olhar para Scott antes de se virar para Malia. Malia, me ajuda aqui. Se você ajudar, vou pedir uma semana de folga na escola. Os olhos de Malia brilharam de excitação. Sério? Tá bom. Que tal você deixar ela te bater? Chris piscou. O quê? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você deveria falar com ela e convencê-la a me perdoar. Malia deu de ombros. Não sou boa com palavras. Vitória cruzou os braços. As meninas não vão te ajudar, Chris. Você vai ter que resolver isso sozinho. Chris suspirou novamente e olhou para a mordida recente em seu braço. Olhou para Scott. Era mesmo a única maneira? Scott deu um sorriso irônico. Bem-vindos à matilha. Chris expirou, esfregando a testa. Eu não causei muita destruição, não é? Scott disse. Você machucou muita gente, mas teve sorte. Ninguém morreu. Chris assentiu solenemente. Entendo. Scott então voltou seu olhar para o Nojitsune, que ainda parecia exatamente com Chris dentro da barreira de cinzas da montanha. Então, quem quer matá-lo? Vitória deu um passo à frente, com os olhos vermelhos e brilhantes. Deixe-me. Sem hesitar, ela atravessou a barreira de sorveira. Nozico e o marido trocaram olhares, surpresos. Já tinham visto Scott fazer o mesmo antes, e agora Vitória também. Mas guardaram as perguntas para si mesmos por enquanto. O Nojitsune estreitou os olhos. Como você entrou? Vitória não respondeu. Em vez disso, deu-lhe um soco forte, jogando-o contra a barreira. Ela continuou o ataque, golpeando-o repetidamente, mas algo estava errado. Seus ferimentos não sangraram. Em vez disso, transformaram-se em pura escuridão e cicatrizaram instantaneamente. Vitória parou e saiu da barreira franzindo a testa. Não posso machucá-lo com ataques físicos. Nozico suspirou. Era disso que eu tinha medo. Lembra quando eu disse que precisávamos de um raio para derrotar o Nojitsune? Erika perguntou. Espera, você está dizendo que só um raio pode matá-lo? Nozico assentiu. É o único método que conheço. Mas Kira ainda não dominou seus poderes. O Nojitsune sorriu. Eu te disse, você não pode me matar. Scott deu um sorriso irônico e disse, não precisa. Ele se virou para Stiles. Você quer fazer isso, ou eu devo fazer? Stiles deu um sorriso malicioso para o Nojitsune. Deixa comigo. Scott assentiu. Tudo bem. Mas primeiro, veja se consegue algo útil dele. Stiles adentrou a barreira de sorveira com os olhos brilhando em vermelho. Ele enfiou a mão no peito do Nojitsune, cravando as garras profundamente enquanto começava a absorver seu poder. O sorriso irônico do Nojitsune desapareceu quando ele percebeu o que estava acontecendo. Ele se debateu, tentando se soltar, mas Stiles o agarrou pelo pescoço com a outra mão.
Fique parado, disse ele friamente. Já termino. O Nojitsune gritou enquanto sua energia se esvaía. Fendas de luz negra começaram a se formar em seu rosto e membros, espalhando-se rapidamente. Momentos depois, toda a sua forma se desfez em cinzas, deixando para trás apenas uma mosca solitária que tentou se esconder na grama. Stiles deu um sorriso irônico, abaixando-se para arrancar a mosca do chão. Segurando o ar entre os dedos, disse: "Vamos ver se você é mesmo imortal." Sua mão se inflamou, engolfando a mosca em fogo até que ela se reduzisse a nada além de cinzas. Tirando a poeira das mãos, Stiles deu um sorriso irônico. "Acho que não." Nozick olhou para ele em choque. "O quê? O que você é?" Stiles deu de ombros casualmente. "Eu sou um lobisomem." Nozick estreitou os olhos. "Nunca vi um lobisomem como você. Tem certeza de que não é um cão do inferno ou algo assim? E como você, Vitória e Scott conseguem andar pelas cinzas da montanha como se não fosse nada?" Stiles riu baixinho. "Como eu disse, eu sou um lobisomem. Quanto às cinzas da montanha, isso é segredo." Nozick suspirou, percebendo que não receberia resposta. "Entendo. Bem, obrigada. Aquele monstro já causou sofrimento demais." Stiles assentiu. "Não era só seu problema, era nosso também." Nozick assentiu em gratidão. "Tudo bem, vamos embora agora. Obrigada novamente." Quem deu um aceno respeitoso para Scott antes de seguir Nozick. Kira hesitou, parecendo em conflito. Ao ver a expressão triste em seu rosto, Alison se adiantou e disse: "Ei, Kira, você ainda pode sair com a gente. Somos amigas." Erika sorriu. "Sim, você é sempre bem-vinda." Os olhos de Kira brilharam. "Sério? Ainda posso ser amiga de vocês?" Lydia sorriu. "Claro. Aliás, já que matamos aula hoje, por que não vamos às compras? O que vocês acham, meninas?" Erika bateu palmas. "Ótima ideia. Alison, você vem?" Alison olhou para o pai, e então Lydia disse: "Alison, mesmo que você queira passar um tempo com ele parece bem ocupado com a sua mãe agora." Alison riu baixinho. "Você tem razão. Vamos." Kira se virou para a mãe. "Posso ir com eles, mãe?" Nozick sorriu e assentiu. "Claro." Kira sorriu radiante, abraçando a mãe. "Obrigada." Depois que os Yukimuras foram embora, Isaac se virou para Stiles e perguntou: "Então, o que vocês ganharam do Nojitsune?" Stiles deu um sorriso irônico. "Deixa eu te mostrar." Fumaça escura se formou na palma da mão de Stiles, tomando a forma de um vagalume. O pequeno inseto brilhante disparou de repente em direção a Isaac. Isaac mal teve tempo de reagir. "Espera, o quê?" Antes que ele pudesse terminar, o vagalume voou direto para sua boca. Isaac tossiu violentamente, seu rosto contorcido de desgosto. Scott riu baixinho. "Stiles, você lembra que somos imunes ao controle mental, certo?" Stiles coçou a nuca. "Ah, esqueci. Eu ia fazer o Isaac fazer uma dancinha idiota." Isaac finalmente se recuperou e encarou Stiles. "Droga, Stiles. Isso foi nojento. Vou brigar com você por isso." Stiles sorriu e saiu correndo. "Ei, você me pediu para te mostrar. Você podia ter me contado. Não precisava me fazer engolir um inseto." A matilha caiu na gargalhada enquanto observava Isaac perseguindo Stiles pelo rancho. Nesse momento o telefone de Scott tocou. Ele atendeu. "Você está aqui há semanas. Finalmente decidiu ligar?" Uma voz hesitante veio do outro lado da linha. "Desculpe, eu queria te ver assim que cheguei, mas não sabia como te encarar. Podemos nos encontrar?" Scott ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Claro." Depois de desligar, Melissa se aproximou dele com um sorriso cúmplice. "Então, ele finalmente criou coragem e decidiu te conhecer?" Scott suspirou. "É." Melissa deu um tapinha no ombro dele. "Não seja tão duro com ele." Scott deu um sorriso irônico. "Vou tentar." Com isso, Scott foi embora, enquanto o resto do bando continuou com suas atividades diárias. Capítulo 122. Depois de deixar o rancho, Scott dirigiu até um café e conheceu seu pai, Rafael M. Secol, depois de anos sem vê-lo. Scott sentou-se em frente a Rafael e perguntou: "Então, sobre o que você quer conversar?" Rafael parecia constrangido e culpado, claramente sem saber o que dizer. "Como vai?" perguntou ele finalmente. "Estou bem", respondeu Scott simplesmente. "Como está sua mãe?" Rafael continuou. "Ela é ótima. Ela até está namorando alguém agora." Rafael hesitou antes de dizer: "Fui te procurar na casa onde você morava, mas a encontrei vazia." Scott recostou-se na cadeira. "Compramos um rancho e nos mudamos para lá. Mas tenho certeza de que você já sabia disso." Rafael assentiu. "Sim, eu sei. E também sei que você tem muito dinheiro na sua conta bancária. Como conseguiu?" Scott sorriu com conhecimento de causa. "Tenho certeza de que você investigou isso também." "Sim", admitiu Rafael. "E descobri que tudo é legal, mas..." Scott o interrompeu. "Você está aqui como meu pai ou como agente do FBI?" Rafael suspirou. "Desculpe. Só não quero que você se meta em encrenca." "Não se preocupe comigo", disse Scott. Rafael olhou para as mãos. "Mesmo sendo um péssimo pai, ainda me preocupo com você. E eu realmente queria não ter ido embora." Scott perguntou: "Por que você foi embora, afinal? Por que demorou mais de 10 anos para voltar e me ver?" Rafael disse: "Eu estava com medo de te machucar de novo." Scott estreitou os olhos. "De novo?" Rafael hesitou antes de perguntar: "Sua mãe não te contou?" Scott balançou a cabeça. "Não, ela nunca me contou porque você foi embora." Rafael suspirou profundamente.
Eu tinha um problema com bebida. Piorou com o tempo e uma noite briguei com sua mãe. Estávamos no corredor do andar de cima, e você saiu para ver o que estava acontecendo. Eu te agarrei pelo braço para te levar de volta para o seu quarto, mas você se debateu. No meu estado de embriaguez, perdi o controle e acidentalmente te empurrei escada abaixo. Você bateu a cabeça com tanta força que amassou o assoalho. Ficou inconsciente por quase meio minuto, mas quando acordou, não se lembrava de nada. Scott ouviu em silêncio com uma expressão indecifrável. Entendo. Mas por que você era alcoólatra para começo de conversa? Rafael suspirou. Você sabe que tipo de trabalho eu tenho. Vejo tanta morte, tantas tragédias. Scott ouviu o coração do pai bater e imediatamente percebeu que ele estava mentindo. Seus olhos se estreitaram. Isso não é verdade, é? Me diga o verdadeiro motivo. Rafael hesitou, apertando a xícara de café com os dedos. Você não acreditaria mesmo se eu contasse. Provavelmente pensaria que sou louco e me odiaria ainda mais. Scott disse, experimente. Rafael exalou profundamente antes de finalmente falar. Quando você tinha 2 anos, eu estava investigando um caso de desaparecimento. Segui uma pista até uma casa e entrei furtivamente, e foi aí que os vi. Um homem e uma mulher, comendo carne humana. Scott franziu a testa. Carne humana? Rafael assentiu. Sim, estavam sentados a uma mesa de jantar com todos os tipos de pratos, cada um feito de partes de corpos humanos. Mas isso não era o mais assustador. Seus olhos e seus dentes. Rafael parou, parecendo assombrado pela lembrança. Scott insistiu para que ele continuasse. E os olhos e os dentes deles? Rafael encontrou o olhar de Scott, hesitando antes de falar. Seus olhos eram brancos, brilhantes. E seus dentes eram afiados e irregulares, como algo saído de um filme de terror. A expressão de Scott permaneceu calma. O que você fez depois disso? Eles me atacaram, disse Rafael com a voz tensa. Mas, felizmente, recuperei o choque a tempo e atirei nos dois. Achei que tinha acabado. Mas depois que eles morreram, os olhos deles voltaram ao normal. Os dentes também. Nunca contei a ninguém. Tinha medo de que pensassem que eu era louco. Scott disse. Então você começou a beber depois daquela noite. Rafael assentiu. Sim. Então ele olhou para Scott, surpreso. Você não parece muito chocado. Acha que eu estava apenas vendo coisas? Que fiquei com medo e comecei a imaginar tudo. Scott olhou nos olhos do pai. Não, eu não acho isso. Rafael o encarou. Então, você acredita em mim? Scott assentiu. Sim. Rafael franziu a testa. A expressão no seu rosto me diz que você viu algo parecido com o que acabei de descrever. Scott recostou-se na cadeira. Antes de eu te contar, você pode me responder uma coisa? Rafael hesitou. O que foi? Você está no FBI há muito tempo, então tenho certeza de que viu mais do que apenas os canibais que mencionou. Pode me contar sobre outras coisas estranhas que você tenha encontrado? Rafael perguntou. Estranho como? Scott disse, qualquer coisa incomum, fora do comum. E não se preocupe, você pode me contar, não importa o quão absurdo pareça. Rafael não sabia ao certo porque Scott estava tão interessado nos casos bizarros que testemunhara ao longo dos anos. Mas estava grato por seu filho estar conversando com ele. Pensou por um momento antes de falar. Certa vez, atirei em um suspeito, pensei que o tivesse matado. Quando liguei e fui verificar, vi os ferimentos dele cicatrizando bem na minha frente. Então ele se levantou. Juro que seus olhos estavam brilhando em azul. Ele rosnou para mim como um animal e estava prestes a atacar, mas atirei nele novamente. Então ele parou e apenas me olhou como se eu não valesse a pena e correu. E eu nunca vi ninguém se mover tão rápido. Scott assentiu. Mais alguma coisa? Rafael hesitou. Ao longo dos anos, vi pessoas com olhos brilhantes, pessoas incrivelmente rápidas e outras com força sobre-humana. E você nunca contou a ninguém sobre isso? Já fiz isso uma vez. Mas meus superiores me mandaram para a terapia, e só me deixaram voltar ao trabalho quando o terapeuta me convenceu de que eu estava apenas imaginando coisas. Scott pensou consigo mesmo. Os superiores definitivamente sabem sobre o mundo sobrenatural. Eles só não querem que muita gente descubra. Rafael tirou Scott dos seus pensamentos. Scott, por que você está me perguntando tudo isso? Scott olhou-o nos olhos. O que você diria se eu lhe dissesse que o sobrenatural é real? Rafael ficou tenso. O que você quer dizer com sobrenatural? Quero dizer, criaturas com habilidades além dos limites humanos. Criaturas de mitos, metamorfos, vampiros, seres com poderes além da lógica. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Não sei, Scott. Mas, estou disposto a ouvir se você quiser me dizer o que sabe. Scott assentiu. Vamos para o rancho. Eu explico tudo lá. Este não é o lugar para conversar. Enquanto saíam da cafeteria em direção aos seus carros, Rafael olhou para o Camaro de Scott e sorriu ironicamente. Você gostou do carro que te enviei? Scott passou a mão pela superfície preta e lisa, sorrindo. Eu a amo. Obrigado. Ele olhou para Rafael, seu sorriso desaparecendo. Mas isso não significa que eu te perdoe por ter ido embora. Rafael suspirou. Eu sei. Não espero perdão da noite para o dia. Mas vou tentar conquistá-lo. E prometo que vou visitá-lo com mais frequência. Scott assentiu. Vamos. Quando chegaram ao rancho, eles entraram no galpão e o encontraram vazio. Eles se sentaram na sala de estar e Scott falou primeiro. Antes de mais nada, deixe-me falar sobre os canibais que você mencionou. Eles são chamados de vendigos, metamorfos que se alimentam de humanos. Rafael franziu a testa. Vendigos? Como nos mitos. Scott assentiu. E são reais. Quanto ao cara que você atirou e que se curou, ele provavelmente era algum tipo de metamorfo, como um lobisomem. Rafael o encarou. Você está falando sério, Scott? Você já viu um lobisomem antes? Scott encontrou o olhar do pai.
Já vi muita coisa. Ele respirou fundo. Porque eu também sou um lobisomem. Antes que Rafael pudesse reagir, os olhos de Scott brilharam em um vermelho profundo, e suas garras se estenderam. Rafael levantou-se de um salto do assento, com o corpo tenso de choque e medo. Scott deixou suas feições voltarem ao normal e ergueu as mãos. Relaxa. Eu não vou te comer. Rafael sentou-se lentamente, ainda tentando processar o que acabará de ver. Eu nem sei o que dizer. Sabe, eu tinha me convencido de que todas as coisas estranhas que vi ao longo dos anos eram apenas minha imaginação. Mas agora... Scott riu baixinho. Ignorância é uma bênção, né? Rafael expirou e olhou para Scott seriamente. Antes de me dizer qualquer coisa, preciso saber sobre você primeiro. Você é um lobisomem. Isso significa que perde o controle durante a lua cheia? Por favor, me diga que você não machuca ninguém. Scott balançou a cabeça. Não se preocupe. Eu não perco o controle. Rafael suspirou aliviado. Que bom ouvir isso. Scott se inclinou para a frente. Certo. Agora, deixe-me falar sobre o mundo real. Ele passou as 2 horas seguintes explicando o lado sobrenatural do mundo, a existência de lobisomens, caçadores e outras criaturas estranhas. Contou a Rafael sobre o Nemeton e como a maior parte da violência e das mortes na cidade eram causadas por criaturas sobrenaturais. Explicou também que ele e sua matilha estavam protegendo Beacon Hills, fazendo o possível para manter as pessoas seguras. Rafael recostou-se no sofá, massageando as têmporas. Isso é, muita informação para assimilar. Scott disse, a propósito, ouvi do tio Noah que você voltou para investigá-lo. Agora que sabe a verdade, deveria pegar leve com ele. O cara resolveu todos os casos, só não sabe como registrar tudo num relatório sem parecer louco. Rafael suspirou. Posso ter assumido a tarefa de investigar Stilinski, mas não foi por isso que voltei. Vim te ver, Scott. Então não se preocupe, não vou fazê-lo perder o emprego. Scott assentiu. Tudo bem. Se quiser aprender mais sobre o sobrenatural, tenho alguns livros que você pode ler. Ele fez uma pausa antes de acrescentar, e eu posso te dar a mordida se quiser. Rafael levantou a cabeça de repente. Você faria isso por mim? Scott ergueu uma sobrancelha. Parece que você está pronto para levar a mordida. Rafael deu de ombros. Bem, se eu não perder o controle e tiver uma conexão com você, então não me importo. Além disso, sobreviver a todos aqueles encontros com criaturas sobrenaturais até agora foi pura sorte. Eu não me importaria de ficar mais forte para me proteger. Um momento de silêncio se passou entre eles antes que Rafael falasse novamente. Sabe, eu nem pensei que você concordaria em se encontrar comigo, muito menos conversar. Achei que você me odiasse. Scott olhou para ele e balançou a cabeça. Eu não te odeio, cara. Ainda estou com raiva? Mas eu não te odeio. Ele deu um sorriso irônico. Agora não vamos ficar sentimentais. Me dá o seu braço. Rafael hesitou por apenas um segundo antes de arregaçar a manga, e Scott lhe deu a mordida. Quando Rafael se afastou, olhando para o braço, ele disse, prometo que estarei envolvido na sua vida de agora em diante, Scott. E me desculpe. De novo. Scott assentiu. Espero que sim. Rafael de repente se lembrou de algo. A propósito, um cara chamado Chris Argentergen já me ligou há alguns meses. Disse que era o pai da sua namorada. Foi uma conversa constrangedora. Ele pigarreou. Eu não te contei porque bem, eu tinha vergonha de nem saber que você tinha uma namorada. Scott riu. Ah, eu sei. Fui eu quem deu seu número para ele. Rafael franziu a testa. Isso não tem graça. Foi muito constrangedor. Scott se levantou, ainda sorrindo. Certo, preciso ir para o meu turno na clínica veterinária. Rafael também se levantou. Posso levar alguns desses livros sobrenaturais comigo? Trago-os de volta amanhã. Claro. Com isso eles deixaram o rancho, Scott indo para a clínica e Rafael retornando para seu hotel. Capítulo 123. Ponto de vista de Derek. Derek, Cora, Aiden e Peter dirigiram até o México e depois de 2 dias, chegaram ao complexo Calavera à noite. Entraram na boate do Calavera e vasculharam a área em busca do alvo. Derek se aproximou de um dos caçadores e disse, onde está Araya? Quero falar com ela. O caçador olhou-o de cima a baixo e perguntou, quem é você? O olhar de Derek permaneceu frio enquanto ele respondia, diga a ela que meu sobrenome é Ali. O caçador olhou para Cora, Aiden e Peter antes de finalmente concordar. Esperem aqui, disse ele antes de desaparecer nos fundos. Poucos minutos depois, o caçador entrou no escritório de Araya e retransmitiu a mensagem. Araya pensou por um momento antes de sorrir. Leve-os para o armazém. Cuidaremos deles lá. E diga a todos para se prepararem. O caçador retornou e gesticulou para que o grupo de Derek o seguisse. Enquanto caminhavam pelo complexo em direção ao armazém, Peter murmurou. Não gosto disso, Derek. Eles podem nos emboscar e matar todos nós. Deveríamos ter entrado escondidos. Cora revirou os olhos. Calha a boca, Peter. Nós te dissemos para ficar no carro se estivesse com medo. Peter zombou. Não estou com medo. Só estou dizendo que vocês deveriam ser mais espertos e cautelosos. Derek nem olhou para ele. Não viemos aqui para brigar, Peter. Viemos aqui para recuperar o que nos pertence. Peter suspirou. E se eles não quiserem devolver? Derek deu de ombros. Então lutamos. Ao chegarem ao armazém e entrarem, encontraram Araya esperando por eles junto com seu filho, Severo, e 20 caçadores armados. O olhar de Araya os percorreu antes de se fixar em Derek. Não sei se você é corajoso ou simplesmente estúpido por vir aqui, lobo. Derek não se mexeu. Nenhum dos dois. Só estou aqui para pegar o que pertence à minha mãe. Araya deu um sorriso irônico. Não tenho o que você procura. Derek ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Tenho certeza, disse Araya, cruzando os braços.
E já que vocês 4 foram tolos o suficiente para entrar na minha casa, acho que vou garantir que fiquem aqui, permanentemente. Ela levantou a mão e num instante todos os caçadores apontaram suas armas para o grupo de Derek. Derek apenas deu um sorriso irônico enquanto seus olhos brilhavam vermelhos. Eu pedi com jeitinho, disse ele. Agora, a culpa é sua. Araya permaneceu impassível. Acha que vou ficar com medo só porque você é um alfa? Eu caçava lobisomens antes mesmo de você nascer. Cora riu baixinho. Que tal 2 alfas? Os olhos de Araya se voltaram para Cora, bem a tempo de ver os olhos dela brilharem em vermelho também. O sorriso irônico de Araya desapareceu, e ela imediatamente fez um sinal para seus homens. Libertem a névoa. De cima, o gás começou a vazar para dentro do armazém através de aberturas escondidas. Derek permaneceu calmo. Peter, Aiden, prendam a respiração. Isso é névoa de acônito, e procurem abrigo. Aiden rapidamente cobriu a boca e se escondeu atrás de uma pilha de caixotes de madeira. Peter gemeu. Droga, Derek. Eu te disse que isso era uma emboscada. Mas ele ainda cobriu a boca e seguiu Aiden. Derek olhou para Cora. Vamos ser rápidos. Não matem ninguém. Cora revirou os olhos. Tudo bem. Os 2 investiram contra os caçadores. Araya gritou. Atirem neles. Mas era tarde demais. Derek e Cora eram rápidos demais para os caçadores humanos. A cada soco e golpe, eles os nocauteavam com facilidade. Derek finalmente agarrou Severo pelo pescoço, levantando-o do chão enquanto encarava Araya. Velha, rosnou ele. Me dá o que eu vim buscar, ou eu mesmo pego, mesmo que tenha que matar todos os caçadores aqui, incluindo você e seu filho. A expressão de Araya mudou para choque. Por que a névoa de acônito não afeta você? Derek apertou o aperto. Sou um alfa. Este pedacinho de acônito não significa nada para mim. Agora, minha paciência está se esgotando. Me dê o que eu quero antes que eu transforme este lugar num banho de sangue. Cora deu um sorriso irônico. Ou podemos simplesmente ler suas memórias. Ao ver o filho se debatendo nos braços de Derek e perceber que estavam falando sério, Araya suspirou, derrotada. Você venceu. Siga-me. Derek não soltou Severo enquanto se virava para Cora. Veja se Peter e Aiden ainda conseguem andar. Se não, arraste-os. Cora caminhou até eles. Pareciam fracos, mas ainda conseguiam se levantar. Vamos, disse ela. Araya os conduziu pelo complexo até chegarem a um depósito. Ela entrou, destrancou um baú feito de madeira de sorveira e cheio de sorveira brava, e tirou uma caixa de trícele. Virou-se e entregou-a a Derek. Derek passou para Cora. Verifique se são as garras da nossa mãe. Cora abriu a caixa, examinando cuidadosamente as garras. Depois de um momento, assentiu e confirmou. Sim, são dela. Derek assentiu satisfeito antes de se virar para Araya. Estou soltando seu filho agora, mas pense bem antes de fazer qualquer besteira. Se você me atacar, matarei todos aqui sem piedade. Peter zombou. Por que não matá-los agora e evitar problemas futuros? Derek balançou a cabeça. Conseguimos o que viemos buscar. Não temos nenhuma queixa pessoal contra eles, então não os matarei a menos que seja necessário. Com isso, Derek soltou Severo e deu um último aviso a Araya. Sei que você está pensando em usar a arma escondida atrás de você no momento em que eu virar as costas, mas se fizer isso, será a última coisa que fará. Confie em mim. Então, sem dizer mais nada, Derek se virou para o grupo e disse, vamos. Eles saíram do armazém, deixando para trás um silêncio tenso. Severo cerrou os punhos enquanto os observava partir. Vamos mesmo deixá-los ir embora assim? Araya lançou-lhe um olhar penetrante. Você acha que eu quero deixá-los ir? Severo abaixou a cabeça. Desculpe. Araya suspirou. Até conseguirmos acônito amarelo, não devemos ir atrás deles. Você viu como os irmãos Ali são fortes. Severo franziu a testa. Vou comprar, mas é raro e difícil de encontrar. Araya assentiu. Não há pressa. Mas assim que você encontrar, iremos para Beacon Hills e lidaremos com eles. E faremos uma visita aos Argents também. Ouvi dizer que Vitória foi mordida, mas não tirou a própria vida. Severo disse. Também ouvi dizer que após a morte de Gerard e Kate, Chris e sua esposa pararam de caçar e dissolveram seus grupos de caçadores. A expressão de Araya endureceu. Não importa. Uma vez caçadora, sempre caçadora. Mesmo que Vitória tenha abandonado a caçada, ela ainda tem o dever de tirar a própria vida. Se não conseguir, eu farei isso por ela. Depois de deixar o complexo Calavera, Derek e seu grupo dirigiram por 2 dias antes de finalmente retornarem a Beacon Hills. Quando chegaram ao rancho, encontraram toda a matilha reunida na sala de estar da casa da matilha, conversando e relaxando. Assim que Cora entrou, Boyd a puxou para um abraço e a beijou. Derek rosnou para ele. Cora revirou os olhos. Cresça, Derek. Derek bufou, mas voltou sua atenção para um homem que não reconheceu. Quem é você? Rafael deu um sorriso irônico. Sou o pai incompetente do Scott. Agora também faço parte da matilha. Prazer em conhecê-lo. Você deve ser o Derek. Derek o estudou por um momento antes de apertar sua mão. Prazer em conhecê-lo também. Rafael então se virou para Peter e perguntou. E você é? Antes que Peter pudesse responder, Stiles interrompeu. É o Peter. Ele não é um de nós. Aliás, talvez você devesse prendê-lo. Rafael ergueu uma sobrancelha. Por quê? Stiles sorriu. Porque ele é um assassino em série. Peter revirou os olhos. Ei, todos os que matei eram assassinos. Eu só estava me vingando. Cora bufou. E a Laura? Peter disse. Quantas vezes preciso te dizer? Aquilo foi um acidente. Cora zombou e o ignorou, caminhando até Alison e as outras garotas, sentando-se ao lado delas e juntando-se à conversa. Deaton olhou para Derek. Você encontrou o que estava procurando? Derek ergueu a caixa do trícele e assentiu. Sim. Chris deu um sorriso irônico. Aposto que Araya não ficou muito animada em abrir mão disso. Peter zombou. Não, não estava. E tenho certeza de que aquela bruxa velha virá atrás da gente. Derek deu de ombros. E o que ela pode fazer mesmo que queira?
Peter franziu a testa. Fácil para você dizer. Você tem uma matilha, e não só todos os seus companheiros são alfas, como também são todos monstros. Lydia estreitou os olhos. Cuidado com a boca, Peter. Um monstro como você não tem o direito de me chamar de monstro. Malia cruzou os braços. Não sei porquê, mas eu realmente odeio esse cara. Vamos matá-lo. Peter entrou em pânico. Espere. Desculpe. Eu não queria ofender ninguém. Scott deu um sorriso irônico e se virou para Aiden. Então, o Derek já te perdoou? Aiden olhou para Derek. Não sei. Derek suspirou e sentou-se. Ele pode se juntar a nós. Scott assentiu. Então eu te dou a mordida mais tarde. Steele se inclinou para frente e olhou para Derek. A propósito, por que Peter quer tanto as garras da sua mãe? Derek olhou para Peter, que suspirou. Porque Thalia tirou uma lembrança de mim. E eu quero saber o que é. Capítulo 124. Na sala de estar da casa da matilha, Scott e sua matilha estavam sentados juntos, todos os olhos em Peter. Noah franziu a testa. Thalia era uma lobisomem, certo? Você disse que ela tirou uma lembrança sua. Eu não sabia que lobisomens podiam fazer isso. Peter disse, é algo que só um alfa muito poderoso consegue fazer. E minha irmã Thalia era uma alfa poderosa. Mas não tão poderosa quanto vocês, malditos. Amigos mesmo. Olhando para Scott e sua matilha, que o observavam com olhares cruéis, Peter pigarreou sem jeito e disse, de qualquer forma, antes de morrer, minha irmã roubou uma lembrança minha. Essa lembrança está presa nas garras dela. Styles ergueu uma sobrancelha. Certo. E como exatamente você vai usar as garras dela para recuperar a memória? Peter deu um sorriso irônico. Não estou. Então, ele voltou a olhar para Lydia. Ela é. Lydia disse, acho que não posso te ajudar com isso. Peter disse, confie em mim, você consegue. Porque você é uma Banshee. Você consegue ouvir o que os outros não conseguem. Você consegue ver o que os outros não conseguem. E você consegue acessar memórias que estão enterradas profundamente, até mesmo aquelas que foram roubadas. Lydia estreitou os olhos. E o que te faz pensar que eu te ajudaria? Você não é exatamente a pessoa mais confiável, Peter. Talvez Thalia tenha tirado essa lembrança de você por um motivo. Peter hesitou por um momento antes de dizer, que tal assim? Encontre a memória primeiro e depois decida se quer me contar. Lydia inclinou a cabeça. Justo, mas o que eu ganho com isso? Não estou te fazendo um favor à toa. Peter suspirou. O que você quer? Lydia deu um sorriso irônico. Ouvi dizer que você é rico. Então, quanto está disposto a pagar? Peter estreitou os olhos. Quem te disse que eu sou rico? Cora sorriu. Sim. Peter gemeu. Droga. Ele passou a mão pelo rosto antes de expirar. Tudo bem. 20 mil. Lydia ergueu uma sobrancelha e se virou com indiferença. Não é o suficiente. Quero levar as meninas para fazer compras e 20 mil é pouco. Além disso, para ler memórias seladas nas garras de uma pessoa morta, terei que usar muito da minha. Styles respondeu rapidamente. Poderes psíquicos. Lydia estalou os dedos. Sim, meus poderes psíquicos. E ficarei fraca por 1 ou 2 semanas, então você terá que pagar mais, Peter. Peter gemeu. 40 mil. Lydia o ignorou e se virou para Alison. Então, o que você estava dizendo? Alison sorriu. Eu estava falando em comprar uma bolsa nova. Peter bufou. 50 mil. Lydia continuou a ignorá-lo. Peter cerrou os dentes. Eu te dou 100 mil. Essa é minha oferta final. Lydia se virou para ele com um sorriso vitorioso. Fechado. Envie o dinheiro primeiro. Peter zombou. De jeito nenhum. Não vou te dar 100 mil a menos que você encontre a lembrança e me conte sobre ela. Lydia bufou. O que eu faço não é uma ciência exata, Peter. E se eu não encontrar sua memória? Vou desperdiçar meus poderes psíquicos à toa. Peter revirou os olhos. Que poderes psíquicos? Você está só inventando. E eu não sou burro o suficiente para perder 100 mil dólares à toa. Lydia deu de ombros. Sou uma Banshee, Peter. E como aqueles golpistas videntes, sou paga pela tentativa. Então, ou me paga adiantado e eu farei o meu melhor para encontrar a lembrança que você procura, ou vá procurar outra Banshee. Peter gemeu, mas mesmo assim enviou 100 mil dólares para Lydia. Enquanto a transação era concluída, ele murmurou. Tem certeza de que não é um vampiro? De repente, Lydia ficou distraída, seu olhar desfocado. Peter franziu a testa diante do seu estado de indiferença. Ei, garotinha, que jogo você está jogando? Não pense que pode me ignorar agora que tenho dinheiro. Scott lançou-lhe um olhar furioso. Cala a boca, Peter. Ela está em um daqueles transes de Banshee. Um silêncio tenso tomou conta da sala até que Lydia finalmente recobrou os sentidos com uma expressão preocupada. Melissa se aproximou com a preocupação estampada no rosto. Lydia, o que foi? O que você viu? Lydia balançou a cabeça. Eu não vi nada. Mas quando Peter disse vampiro, tive um mau pressentimento. Como se algo terrível estivesse prestes a acontecer em Beacon Hills. Styles arregalou os olhos. Você acha que um vampiro vai voltar para Beacon Hills? Lydia suspirou. Não sei. Como eu disse, não vi nada. É só uma sensação. Scott assentiu. Não se preocupe com isso por enquanto. Concentre-se em encontrar a memória de Peter primeiro. Lydia respirou fundo e agarrou as garras de Thalia. Ela fechou os olhos e se concentrou. Minutos se passaram. Depois mais. Peter, ficando impaciente, estava prestes a dizer algo quando os olhos de Lydia se abriram de repente, brilhando em vermelho. Ela gritou e jogou as garras de Thalia. Peter mal conseguiu se esquivar quando as garras passaram voando por ele e se cravaram na parede da sala de estar atrás dele. Lydia se levantou, atordoada, caminhando em direção às garras. Inclinou a cabeça levemente como se estivesse ouvindo algo que só ela conseguia ouvir. Peter hesitou, depois deu um passo à frente. Lydia, o que você ouve? Antes que ele pudesse se aproximar, Deaton colocou a mão firme em seu ombro. Não a interrompa. Ela avisará quando terminar de ouvir. Peter cerrou o maxilar, mas permaneceu onde estava, esperando ansiosamente.
Depois do que pareceu uma eternidade, Lídia saiu do transe. Arrancou as garras de Thalia da parede, voltou para o sofá e as entregou a Cora. A paciência de Peter chegou ao limite. O que Thalia tirou de mim? Me diga o que ela sabia. Lídia suspirou. Você não é só um tio, Peter. Peter franziu a testa. O que você quer dizer? A voz de Lídia estava calma. Você tem um filho, com uma mulher chamada Corinne. E por algum motivo, Thalia tirou essa lembrança de você, para proteger seu filho. Peter respirou fundo. É menino ou menina? Para onde ela os mandou? Lídia balançou a cabeça. Não sei. Os olhos de Peter brilharam em um azul gelo enquanto ele dava um passo ameaçador à frente. Não, você definitivamente sabe mais. Me conta. Mas no momento em que ele se moveu, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos de Lídia brilharam vermelhos e quando Peter olhou ao redor da sala, sua respiração ficou presa na garganta. Com exceção de Rafael, Chris, Deaton, Parrish e Aiden, todos os membros da matilha de Scott estavam olhando para ele, com os olhos brilhando em vermelho. Uma onda de terror tomou conta de Peter. Ele rapidamente levantou as mãos em sinal de rendição. Me desculpe. Eu fiquei um pouco emocionado. O rosnado de Scott era baixo e perigoso. Acho que é hora de você ir embora, Peter. Stiles deu um sorriso irônico. Enquanto você ainda pode. Peter engoliu em seco. Sim, acho que eu também devo ir. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do rancho, sem olhar para trás. Capítulo 125. Assim que Peter saiu, Lídia falou telepaticamente com todo o bando, exceto com Malia, a quem ela não queria ouvir o que ela estava prestes a dizer, e com Chris, Rafael, Aiden e Parrish, que ainda não conseguiam usar telepatia. Peter é o pai de Malia. Cora respondeu telepaticamente. É isso faz dela nossa prima. Lídia continuou. E sim, o nome verdadeiro dela é Malia Ali, e sua mãe é uma homem-coiote chamada Corinne, mais conhecida como a Loba do Deserto. Ela é uma assassina altamente habilidosa. Thalia deu Malia para adoção e apagou as memórias de Peter sobre ela e Corinne para proteger Malia. Stiles perguntou. Protegê-la de quê? Lídia respondeu. É da mãe dela. Lembra o que Scott disse quando encontramos Malia pela primeira vez? Ele mencionou que um homem-coiote perde um pouco de sua força para o filho. Corinne não gostou nada disso. Ela queria matar Malia para recuperar seu poder perdido. Stiles suspirou. Entendo. E agora? Você vai contar para Malia? Você sabe o quanto ela quer encontrar a mãe biológica e se vingar da família Tate. Lídia respondeu. E isso não depende de mim. Depende do Chris e da Vitória. Eles são os pais da Malia agora. Vitória disse. Acho que devemos contar a ela agora. Se ela descobrir sozinha e perceber que sabíamos, mas não contamos, ela vai nos odiar. E eu não quero que ela me odeie. Scott tomou a decisão final. Então, conta pra ela. Ela merece saber. Malia, percebendo o silêncio, franziu a testa. O que está acontecendo? Parece que vocês estão falando de mim. O que é? Vitória suspirou, levantou-se e sentou-se ao lado de Malia. Peter é seu pai verdadeiro. A criança de quem Lídia estava falando. É você. Seu nome verdadeiro é Malia Ali. Malia piscou, incrédula. Sério? Esse cara é meu pai? Vitória assentiu. Sim, querida. Como se algo tivesse dado um clique, os olhos de Malia de repente brilharam vermelhos. Ela se levantou e se virou para Lídia. Então você deve saber quem matou minha família adotiva. Diga-me, Lídia, quem é ela? Lídia a encarou. O nome dela é Corinne. Ela é mais conhecida como a Loba do Deserto, uma assassina habilidosa. Thalia te deu para adoção e levou a lembrança que Peter tinha de você e Corinne para te proteger dela. Malia cerrou os punhos. Você sabe onde ela está? Lídia balançou a cabeça. Infelizmente não. Vitória pegou a mão de Malia e gentilmente a puxou de volta para que se sentasse ao seu lado. Calma. Agora que sabemos quem ela é, vamos encontrá-la mais cedo ou mais tarde. Malia respirou fundo. Eu sei. Só quero encontrá-la e fazê-la pagar pelo que fez. Vitória apertou a mão dela. Não vamos falar disso por enquanto. Me diz, Malia, você quer ter um relacionamento com Peter? Quer morar com ele? Malia olhou para Vitória com uma expressão firme. Não, eu não me importo com ele. Tenho você e Chris como meus pais, e isso me basta. A menos que você não me queira. Eu posso ir embora-se. Vitória a interrompeu com um sorriso caloroso antes de puxá-la para um abraço. Claro, nós queremos você. Você pode estar conosco há apenas um ano, mas eu te amo tanto quanto ama a Alison. Na verdade, você se parece mais comigo do que a Alison. Alison fez beicinho. O quê? Mãe, você ama a Malia mais do que a mim? Vitória riu baixinho. Não, querida. Eu amo vocês dois do mesmo jeito. Você só é mais parecido com seu pai, muito emotivo. Malia, por outro lado, é mais parecida comigo. Chris bufou. Ei, eu não sou emotivo. Vitória revirou os olhos. É mesmo, diz o homem que estava tão perdido em suas emoções que foi possuído por uma raposa maligna. Derek ergueu uma sobrancelha. Espera aí, o quê? Repita isso. O que aconteceu enquanto estávamos no México? Chris balançou a cabeça rapidamente. Nada. Nada aconteceu. Stiles deu um sorriso irônico. Na verdade, o Chris. Chris lançou-lhe um olhar furioso. Stiles, você ainda quer namorar a minha filha? Stiles se endireitou. Sim, senhor. Chris disse. Então calha a boca. Alison riu, caminhou até Malia e a abraçou. Como a mamãe disse, somos sua família. Você é minha irmã, a menos que não me queira. Malia suspirou. Tudo bem, tudo bem. Vocês também são minha família. Agora, podem parar de me abraçar, por favor? Isso está me deixando desconfortável. Alison sorriu. Não. Malia revirou os olhos, mas não empurrou Alison. Em vez disso, virou-se para Scott. Scott, você disse antes que me ajudaria a encontrar aquela mulher. Você ainda vai me ajudar? Scott assentiu. Claro, mas não sou eu quem você deveria pedir ajuda. Não tenho ideia de onde ela está, assim como você. Malia ergueu uma sobrancelha. Então, a quem devo perguntar?
Scott apontou para o pai. Ele. Malia olhou para Rafael com ceticismo. Seu pai inútil? Scott deu um sorriso irônico. Sim, mas ele também é um agente do FBI. Rafael riu sem graça. Já ouvi falar da loba do deserto antes, e embora eu não saiba onde ela está, tentarei encontrá-la quando voltar. Noah entrou na conversa. Eu também li sobre o lobo do deserto. Stiles perguntou. O que você sabe sobre ela? Noah recostou-se. Quando fiz uma verificação de antecedentes sobre Braeden, descobri que ela era uma agente federal. Ela se especializou em rastrear fugitivos de alto perfil, mas um caso e a caça a um assassino conhecido como Lobo do Deserto virou obsessão. Ela acabou perdendo o emprego por causa disso, embora de alguma forma tenha mantido seu distintivo e credenciais. Stiles assentiu. Então deveríamos contratá-la para nos ajudar a encontrar o Lobo do Deserto. Scott concordou. Stiles, ligue para ela amanhã. Peça para ela voltar para Beacon Hills e contar para Malia tudo o que sabe sobre o Lobo do Deserto. Stiles assentiu. Tudo bem. Rafael perguntou. E quando você encontrar a loba do deserto, o que pretende fazer com ela? Scott disse. Isso é problema da Malia. Não importa o que ela decida, nós a apoiaremos. Eles continuaram conversando por um tempo até que Noah se levantou e se espreguiçou. Tudo bem, estou indo para casa. Parrish, você precisa de uma carona ou vai ficar aqui? Parrish balançou a cabeça. Vou passar a noite aqui. Scott olhou para Noah. Tio Noah, quando o senhor voltar ao trabalho amanhã, verifique se há algum caso de pessoa desaparecida ou alguma morte recente em que o sangue das vítimas tenha sido drenado. Stiles franziu a testa. Espera aí, você acha que tem um vampiro na cidade? Scott suspirou. Não sei, mas Lydia disse que sentiu algo ruim quando Peter mencionou vampiros. Então provavelmente estamos lidando com um. Noah assentiu seriamente. Então Parrish e eu analisaremos os casos recentes amanhã e veremos se há algo que corresponda a esse padrão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Na manhã seguinte, Scott acordou na casa do lago com Alison dormindo em seu peito. Ele sorriu, aproveitando o momento de paz até que ela começou a se mexer. Ele olhou para ela e disse, bom dia, linda. Ainda meio adormecida, Alison murmurou, bom dia. Que horas são? Scott deu um sorriso irônico. Ainda temos 2 horas antes de irmos para a escola. Que tal fazermos algo divertido? Alison revirou os olhos. Hoje não, seu pervertido. Scott riu baixinho. Ah, seu amigo está visitando você de novo? Alison suspirou. Sim, agora calha a boca. Scott riu. Com certeza é aquela época do mês. Alison olhou feio para ele. O que você quer dizer com isso? Scott rapidamente levantou as mãos em sinal de rendição. Nada demais. É que você fica um pouco malvado sempre que seu amigo vem visitar. Alison estreitou os olhos. E você tem algum problema com isso? Scott balançou a cabeça com um sorriso. Não, não me importo de lidar com a malvada Alison por alguns dias. Só fico feliz que não perdemos o controle. Alison franziu a testa. Por quê? Scott explicou. Você sabe que lobisomens perdem o controle 2 vezes por mês, uma vez na lua cheia e a segunda vez quando, bem, você sabe. Então fico feliz que você não assuma sua forma de lobo e me transforme em um brinquedo de mastigar. Alison deu um sorriso irônico. Não vou mentir, estou tentada a me transformar em um brinquedo de mastigar agora mesmo. Scott riu e a puxou para um abraço. Vamos lá, eu sei que você não faria isso comigo. Você me ama demais para me machucar. Alison revirou os olhos, mas não se afastou. Depois de um momento, ela se mexeu, desconfortável. Scott, pare com isso. Scott pescou inocentemente. Parar o quê? Alison olhou feio para ele. Seu lobinho está me cutucando. Scott sorriu. Ah, você sabe que eu não consigo controlar isso. Alison gemeu. Então me solta. Preciso tomar um banho. Ela se livrou dos braços de Scott, saiu da cama e foi até o banheiro. Scott a seguiu. Ela se virou, erguendo uma sobrancelha. Onde você pensa que vai? Scott deu um sorriso irônico. Para tomar banho com você, é claro. Alison cruzou os braços. Não, não vai. Eu já te disse, não podemos fazer nada hoje. Scott sorriu, pegando-a no colo. Há muitas maneiras de se divertir. Vamos lá, deixa eu te ensinar. Alison se contorceu em seu aperto. Me solta, seu pervertido. Scott riu. Confie em mim, vai ser divertido. Alison bufou. Diversão para você, você quer dizer. Não, nós dois vamos nos divertir, disse Scott enquanto a carregava para o banheiro. Depois do banho, Scott e Alison foram para o galpão. Encontraram Melissa e Vitória preparando o café da manhã. Scott se juntou a elas para ajudar, enquanto Alison foi para o quarto de Lydia. Não demorou muito para que o bando se reunisse na cozinha e tomasse café da manhã junto. Scott se virou para Aiden. Como você está se sentindo? Aiden sorriu. Nunca senti uma dor como a que senti depois que você me deu a mordida ontem, mas valeu a pena. Se você me dissesse que eu teria que passar por algo ainda pior para ganhar o poder que tenho agora, eu faria isso num piscar de olhos. Stiles perguntou. Você já se transformou? Qual a cor do seu pelo? Aiden deu de ombros. Não sei. Eu estava focado demais na minha força para me importar com a cor. Stiles disse. Então por que você não nos mostra agora? Aiden assentiu. Certo. Ele saiu da cozinha e momentos depois, retornou em sua forma completa de lobo, um lobo enorme do tamanho de um tigre, com pelos marrons e pretos e olhos azuis brilhantes. Isaac disse. Ele é moreno como Stiles. Stiles balançou a cabeça. Não, meu pelo é marrom e branco. Ele é marrom e preto. Depois disso, eles terminaram o café da manhã e todos seguiram com suas vidas. Uma semana se passou, e agora Scott e sua matilha estavam almoçando no refeitório da escola. Kira também estava sentada com eles. Scott olhou para Malia. Então, como está indo a busca pelo lobo do deserto? Malia suspirou.
Depois que Braeden voltou para a cidade e me contou tudo o que sabe sobre o lobo do deserto, ela começou a trabalhar com seu pai para encontrá-la. Mas até agora, nada. Scott assentiu. Entendo. Então ele se virou para Stiles. O tio Noah encontrou alguma coisa relacionada a vampiros? Stiles balançou a cabeça. Ele tem alguns casos de pessoas desaparecidas, mas não tem certeza se tem alguma coisa a ver com vampiros. Fora isso, nada. Lydia ergueu uma sobrancelha. Vocês ainda estão procurando o vampiro? Então deveriam perguntar ao nosso professor de química, Sr. Harris. Stiles arregalou os olhos. Por que você não disse nada antes? Estamos procurando há uma semana. Espera, Harris é o vampiro? Ele não vai à escola há um mês. Onde ele está agora? Lydia deu de ombros. Não sei onde ele está. Stiles gemeu. Então o que você sabe? Tudo o que sei é que se quisermos encontrar o vampiro, devemos procurar o Harris. E a razão pela qual não disse nada antes é porque só soube dele agora, quando você disse a palavra vampiro. Scott assentiu. Stiles, diga ao seu pai para procurar o Harris na casa dele. Stiles franziu a testa. Duvido que ele ainda esteja lá. Talvez, mas vale a pena conferir. Suspirando, Stiles fechou os olhos por um momento e então disse, eu avisei a ele. Ele e Parrish estão indo para lá agora. Kira, que ouvia em silêncio, ergueu uma sobrancelha. Espera aí, como você fez isso? Você contou a ele sem usar o celular. Stiles trocou um olhar com Scott antes de dar de ombros. Todos na nossa matilha podem se comunicar telepaticamente. Kira arregalou os olhos. Isso é, tão legal. Então ela se virou para Scott, parecendo um pouco nervosa, mas determinada. Ei, Scott, posso me juntar à sua matilha? Scott disse, você teria que falar com sua mãe primeiro. Kira franziu a testa. Por quê? Alison se inclinou para a frente. Porque para se juntar à nossa matilha, Scott teria que te dar a mordida. E isso significa que você perderia seu espírito Kitsune do trovão. A mordida te transformaria em outra coisa. Kira hesitou, mas depois assentiu. Entendo, mas mesmo assim estou disposta a desistir. O espírito da raposa é inútil de qualquer maneira. Não tenho poderes agora, e minha mãe me avisou que se eu não for forte o suficiente para controlá-lo, a raposa pode tomar conta do meu corpo. Os olhos de Erika se arregalaram. Isso é assustador. Kira suspirou. É como ter uma bomba relógio dentro de mim. Scott disse, fale com sua mãe primeiro. Se ela concordar, eu te dou a mordida e te dou as boas-vindas à matilha. Kira sorriu. Então falo com ela assim que chegar em casa. Com isso resolvido, o grupo terminou o almoço e voltou para a aula. Naquela noite, toda a matilha de Scott se reuniu do lado de fora do galpão da matilha no rancho. A lua cheia pairava alta no céu, banhando a clareira com uma luz prateada. Aquela noite era um momento significativo. Chris, Rafael e Parrish estavam vivenciando sua primeira lua cheia como metamorfos. Chris foi o primeiro a se transformar. Ele olhou para a lua, seus olhos brilharam dourados. Então seu corpo se transformou em um enorme lobo prateado, facilmente do tamanho de um tigre. Alison deu um passo à frente, passando os dedos delicadamente pelos pelos dele. Ela sorriu. Seu pelo é prateado, assim como o sobrenome da nossa família. Vitória deu um sorriso irônico. Quem diria? O lendário caçador, Chris Argentergengia, agora é um lobisomem. Chris virou seus olhos brilhantes para Scott. Ele rosnou com uma voz grave. Eu te culpo por isso, seu pirralho. Scott caiu na gargalhada. Ah, qual é? Não me diga que não gosta. Olha só você. Está mais forte do que nunca. E o mais importante, agora você finalmente consegue acompanhar a Vitória. Chris rosnou novamente. Cala a boca, seu punk. Scott deu um sorriso irônico. Você pode negar o quanto quiser, mas seu corpo está sendo bem honesto agora. Chris estreitou os olhos. O que você quer dizer? Stiles riu baixinho. Seu rabo está abanando. Chris arregalou os olhos. O quê? Ele virou a cabeça e viu o próprio rabo abanando furiosamente atrás de si. Droga. Pare. Scott e Stiles riram enquanto Chris lutava para controlar o rabo, mas falhou miseravelmente. Depois de um momento, ele voltou seus olhos brilhantes para Alison. Como faço para parar? Alison sorriu. Vai parar quando você parar de se sentir feliz. Chris soltou um rosnado irritado. Droga. Não estou feliz. Mas apesar de reclamar, seu rabo continuou abanando. Então ele virou a cabeça e olhou para Stiles, que ria incontrolavelmente. Sem hesitar, Chris avançou em sua direção. Ei, por que você está me perseguindo? Stiles gritou enquanto disparava. Todo mundo está rindo. A matilha caiu na gargalhada enquanto observava Chris perseguindo Stiles pelo rancho. Enquanto isso, Parrish deu um passo à frente. Certo, minha vez. Ele ergueu a cabeça em direção à lua cheia. De repente, chamas irromperam por seu corpo, inflamando-se como um inferno ardente antes de se extinguirem com a mesma rapidez. Sua pele escureceu, e rachaduras alaranjadas brilhantes se espalharam por ela como lava derretida. Seus olhos ardiam com um brilho intenso e ardente. Parrish cerrou os punhos, sentindo o poder bruto fluindo através dele. Isso é incrível. Lydia sorriu ironicamente enquanto olhava para o corpo nu dele. Incrível mesmo. Parrish seguiu o olhar dela, percebendo que ela estava olhando diretamente para sua virilha. Seus olhos se arregalaram e ele rapidamente se cobriu com as duas mãos. Lydia estalou a língua. Ah, qual é? Por que você está encobrindo isso? Já vimos tudo. Ignorando-a, Scott perguntou. Você consegue se transformar em um animal? Parrish fechou os olhos concentrando-se. Então o seu corpo começou a se mover, ossos estalando e se remodelando. Quando a transformação se completou, ele assumiu a forma de um cão enorme, quase do tamanho de um tigre, com todo o corpo envolto em chamas. Isaac assobiou. Isso parece incrível. Boyd assentiu. Eu esperava algo mais infernal, mas você parece um pitbull gigante em chamas. Scott se virou para Rafael. Certo, sua vez. Rafael suspirou. Certo. Ele deu um passo à frente, olhando para a lua cheia.
Seus olhos brilharam com um tom dourado antes que seu corpo começasse a se transformar. Músculos se expandiram, ossos se moveram e pelos brotaram em sua pele. Momentos depois, ele se transformou completamente em um enorme leão da montanha, rivalizando com o tamanho de um tigre. Melissa ergueu uma sobrancelha. Eu esperava que ele virasse um burro. Rafael lançou-lhe um olhar nada divertido, mas ignorou o comentário. Virou-se para Scott e, depois de se esforçar para formar palavras, conseguiu dizer: Scott, o que eu sou? Scott riu baixinho. Um leão da montanha. Se é que ainda dá para chamar assim. Rafael assentiu. Entendo. Então se virou para Parrish. Quer correr? Parrish disse. Claro. Deaton, observando de lado, pigarreou. Parrish, antes de ir, você pode, por favor, apagar essas chamas? Prefiro não lidar com um incêndio florestal na reserva Beacon Hills. Parrish piscou. Ah, certo, foi mal. As chamas ao redor de seu corpo diminuíram gradualmente e com isso Rafael, Parrish e Chris, que finalmente haviam retornado da perseguição de Stiles, partiram noite adentro para correr. Assim que eles saíram, Scott se virou para Noah. A propósito, você encontrou Harris? Noah balançou a cabeça. Não, mas se ele ainda estiver em Beacon Hills, vamos encontrá-lo em breve. Scott suspirou. Tudo bem, vamos comer. Estou morrendo de fome. Com isso o bando se dirigiu para dentro do galpão. Capítulo 127. Em uma mansão remota fora da cidade, perto da reserva Beacon Hills, Adrian Harris e outros 6 se reuniram na sala de estar, com a atenção voltada para um homem de meia idade. O homem sorveu sangue de uma taça de vinho, saboreando-o como se fosse da melhor safra. Usava um terno preto de 3 peças com uma gravata vermelho-sangue, e seus cabelos negros na altura dos ombros e bigode imperial reforçavam sua presença imponente. Seu olhar penetrante percorreu o grupo enquanto falava. Quantas pessoas você já transformou? Ele perguntou, com a voz calma, mas autoritária. Harris deu um passo à frente. Senhor Victor, resgatamos cerca de 32 pessoas, mas 2 delas morreram. Victor ergueu uma sobrancelha. Os lobos os mataram? Não, senhor, respondeu Harris. As pessoas que transformamos usando nosso sangue não são imunes à luz solar, ao contrário de nós 7 que fomos transformados pelo seu sangue. Nós os avisamos, mas 2 não ouviram. Eles saíram durante o dia e viraram cinzas. Victor assentiu. Entendo. Mantenha os outros sob controle. Ainda precisamos deles, pelo menos até lidarmos com os lobos em Beacon Hills. E lembre-se, lobisomens podem ler memórias. Não conte aos vampiros que você traiu sobre este lugar. Não quero que aqueles vira-latas encontrem meu lar. Um dos 7, um homem chamado William, falou. Mas, senhor, quando vamos atrás deles? O senhor prometeu que me ajudaria a ir atrás das crianças com olhos brilhantes. Uma mulher chamada Karen lançou-lhe um olhar furioso. Beryl, não ouse questionar Sir Victor novamente. Você está conosco há apenas 3 dias. Por que a pressa? John, marido de Karen e antigo dono da mansão antes de Victor os transformar e assumir o controle, acrescentou. É melhor você controlar suas ideias malucas e não estragar os planos de Sir Victor. William se irritou. Não me chame de louco. Essas crianças com olhos brilhantes são reais, e eu vou matar todas elas. Karen deu um sorriso irônico. Você sabe que somos vampiros com olhos brilhantes, né? Vai nos matar também? Harris virou-se para Victor. Não quero ser rude, senhor, mas William Beryl é um sujeito descontrolado. Victor girou o sangue no copo, seus olhos brilhando vermelhos enquanto fixava o olhar em William. William, você vai me desobedecer? Um arrepio percorreu a espinha de William. Não, senhor. Sinto muito. Nunca mais vou questioná-lo. Victor tomou um gole do copo. Ótimo. Porque se fizer isso, vai desejar estar morto. Ele então olhou para os 7 e disse, só preciso de mais 2 semanas para recuperar minhas forças. Depois disso não precisaremos mais nos esconder. Farei com que esta cidade que vocês agora chamam de Beacon Hills seja minha novamente, depois de 200 anos. Victor gesticulou para Harris. Conte-me novamente o que você sabe sobre os lobisomens em Beacon Hills. Que todos ouçam. Harris pigarreou. Não sei muita coisa. Tudo que sei é que o lobisomem alfa é um dos 2 Rallies sobreviventes. O nome dele é Peter. Ano passado, eles me procuraram porque aparentemente, eu, sem saber, ajudei alguns caçadores a queimar a família deles. Uma mulher chamada Olivia interrompeu. Você está dizendo que só existem 2 lobisomens em Beacon Hills? Então não precisamos nos preocupar. Mesmo sem a ajuda do Sir Victor, nós 7 poderíamos enfrentá-los. Victor balançou a cabeça. Se só existissem 2 vira-latas nesta cidade, eu não seria tão cauteloso. Ele se virou para um homem chamado Sam. O Sam que costumava trabalhar para a família Argentergenge em Beacon Hills até eles pararem de ser caçadores e dispensarem todos os seus caçadores. Ele sabe mais do que o Harris. Foi por isso que o transformei em vampiro ontem. Frank, que estivera quieto até então, sorriu para Sam. E por que um caçador se transformaria naquilo que costumava caçar? Sam deu de ombros. Força. E todas as outras vantagens que vêm com ser um vampiro. Victor gesticulou para que Sam continuasse. Conte a eles o que você me disse ontem. Sam assentiu. Embora os 2 Rallies sejam lobisomens, como Harris disse, Peter não é mais o alfa. Derek é, mas eles não são o verdadeiro problema. Karen franziu a testa. Então o que é? Scott MC Cole e sua matilha, respondeu Sam. São eles que controlam este território. Os olhos de Harry se arregalaram. Scott MC Cole? Você está falando do meu aluno, Scott MC Cole? Sim, disse Sam. Ele é um estudante, mas também é um monstro. Nunca vi nada parecido com ele. Uma vez caçamos um ômega na floresta. Depois que Gerard o matou, uma fera veio atrás de nós. Tinha quase 3 metros de altura, era coberta de pelos, tinha uma cabeça de lobo e um corpo forte.
Era um alfa. Depois de nos ameaçar, nos soltou. Mais tarde, Chris Argenter já nos contou que a fera era Scott McCall e nos avisou para não mexermos com ele ou sua matilha. Ele também disse que Scott pode se transformar em um lobo maior que um cavalo. John parecia inquieto. Será que conseguimos vencer algo assim? Victor deu um sorriso irônico. Não importa o quão forte ele seja, ele ainda é um lobisomem. Assim como a verbena é venenosa para nós, o acônito é venenoso para eles. Podemos usar isso contra ele. Além disso, serei eu quem lutará com ele. Em 2 semanas, estarei forte o suficiente para matá-lo. Frank se virou para Sam. E a matilha dele? O que você sabe sobre eles? Não muito, admitiu Sam. Tudo o que sei é que ele tem outro alfa na matilha, e que Victoria Argenter e sua filha Alison são metamorfas na matilha dele. Victor recostou-se na cadeira. Não precisa se preocupar com eles por enquanto. Quero que você encontre mais pessoas para eu me alimentar. Não vou caçar até recuperar minhas forças. Não quero encontrar aquele monstro antes de estar pronto. E tome cuidado para não ser pego enquanto caça. Mire apenas em pessoas que ninguém vai deixar passar. Se não encontrar ninguém, cace fora de Beacon Hills. Ponto de vista de Scott. Melissa e Deaton sentaram-se com Scott e Alison na casa do lago, aproveitando o almoço juntos. Scott olhou para a mãe e perguntou, então mãe, o que a senhora quer me dizer? Melissa trocou um olhar com Deaton antes de se virar para Scott. Alan me pediu em casamento, e eu aceitei. O que você acha? Scott disse, contanto que você esteja feliz, eu também estarei feliz por você. Melissa sorriu radiante. Estou realmente feliz. Alison sorriu. Então, quando é o casamento? Estamos planejando uma pequena cerimônia neste verão, respondeu Melissa. Só o pacote. Scott ergueu uma sobrancelha. Tem certeza de que não quer um casamento grande? Tenho bastante dinheiro do vampiro, e o dinheiro do Deucalion chegou ontem também. Deaton riu baixinho. Mesmo sem o seu dinheiro, Scott, eu disse a ela que poderia organizar um grande casamento para ela, mas ela não quer. Melissa assentiu. Como eu disse, não preciso de nada extravagante. Só quero comemorar com a minha família, você e a matilha. É tudo que importa para mim. Scott recostou-se na cadeira. E onde vocês vão morar depois do casamento? Estamos planejando construir uma casa no rancho, respondeu Melissa. Scott assentiu em aprovação. Parece ótimo. Vou te mandar algum dinheiro para ajudar na construção. Deaton balançou a cabeça. Não precisa, Scott. Eu tenho dinheiro. Você sabe que ser veterinário não é meu trabalho de verdade, né? Ele deu um sorriso irônico. Eu curo seres sobrenaturais e vendo ervas raras, até mágicas. Acredite, eu sou bem rico. Scott ergueu uma sobrancelha. Entendo. Bem, nesse caso você pode construir a casa, mas ainda vou mandar dinheiro para a mamãe. Só para o caso de ela querer decorar ou acrescentar algo à sua nova casa. Pegando o celular, Scott rapidamente transferiu 10 milhões de dólares para a conta de Melissa. Pronto. Enviei 10 milhões para você, mãe. Deve chegar em alguns dias. Melissa arregalou os olhos. Scott, isso é demais. Scott balançou a cabeça, sorrindo. Não, não é. Comparado a tudo que você fez por mim, 10 milhões não chega nem perto de ser o suficiente. Melissa amoleceu, estendendo a mão para apertar a dele. Eu só fiz o que deveria ter feito como mãe. Scott retrucou. E eu só estou fazendo o que um filho deve fazer. Um silêncio confortável pairou sobre a mesa antes que Melissa o quebrasse. E o prédio e o apartamento que você recebeu de Deucalion? Scott recostou-se na cadeira. Vou alugar o prédio. Quanto ao apartamento, é uma cobertura muito boa, então vou ficar com ele para mim e para Alison. Podemos ir lá de vez em quando. Melissa sorriu. Entendo. Aliás, você deu dinheiro para Alison? Scott sorriu para Alison antes de responder. Claro, enviei 1 milhão para ela. E também enviei 1 milhão para todos da matilha, exceto os adultos. Melissa balançou a cabeça, mas seu sorriso não desapareceu. Depois de terminarem o almoço, eles continuaram conversando e aproveitando a companhia um do outro. E naquela noite eles compartilharam a notícia do noivado de Melissa e Deaton com o bando e fizeram uma festa para comemorar. Capítulo 128. Scott e sua matilha, junto com Kira, estavam patrulhando a floresta, procurando por criaturas sobrenaturais ou pistas sobre a ameaça dos vampiros. Enquanto caminhavam, Scott olhou ao redor e disse, Stiles, você se lembra deste lugar? Stiles olhou em volta, arregalando os olhos ligeiramente. Foi aqui que tudo começou. Lydia franziu a testa. O que você quer dizer? Scott suspirou, com um sorriso nostálgico se formando em seus lábios. Foi aqui que fui mordido pelo Peter, há mais de 1 ano. Stiles riu baixinho. Naquela época não sabíamos nada sobre o sobrenatural. Éramos apenas 2 idiotas vagando pela floresta no meio da noite, procurando um cadáver. Alison deu um sorriso irônico. Não sei se isso faz de vocês 2 corajosas ou simplesmente estúpidas. Scott riu. Um pouco dos 2, eu acho. Mas em nossa defesa, o tio Noah e um bando de policiais também estavam aqui naquela noite. E como Stiles disse, não tínhamos ideia de que o sobrenatural era real. Erika deu um sorriso irônico. Vocês 2 tiveram sorte que o Peter só estava querendo formar uma matilha. Imaginem se tivessem se deparado com algo pior. Stiles assentiu. Verdade. Mas se não tivéssemos saído naquela noite, nenhum de nós estaria aqui agora. E não teríamos todos esses poderes incríveis. Scott sorriu. O Stiles e eu provavelmente ainda seríamos 2 idiotas, e a Lydia, bom, você provavelmente ainda seria uma vadia malvada. Lydia engasgou. Ei, isso foi desnecessário. Erika caiu na gargalhada. Mas ele tem razão, Lydia. Você era uma vadia muito má. Lydia revirou os olhos. Isso foi antes de eu conhecer vocês. Eu precisava me proteger, senão eu seria a vítima de bullying. Kira inclinou a cabeça. Espera, você era mais malvada do que é agora? Stiles assentiu. Assim, ela era a valentona da escola.
Lydia deu um sorriso irônico para ele. E me lembro de um certo nerd que tinha uma queda por mim. Malia estreitou os olhos enquanto encarava Stiles. O quê? É verdade? Stiles pigarreou. Mas isso foi antes. Só uma paixonite boba. Malia levantou uma sobrancelha. Sério? Stiles rapidamente a puxou para um abraço. Sim, agora eu tenho a garota mais linda do mundo como minha namorada, e quero passar o resto da minha vida com ela. Malia deu um sorriso irônico. De quem você está falando? Stiles ergueu uma sobrancelha. Você, claro. Eu te amo e só você, bobinha. Malia bufou. Não me chame de boba. Eu não gosto disso. Stiles sorriu e a beijou profundamente. Mas você é minha bobinha. Lydia gemeu. Arrumem um quarto, vocês dois. Cora, ignorando as palhaçadas, virou-se para Scott e disse, ainda não consigo acreditar que você é lobisomem há apenas 1 ano e alguns meses. Scott levantou uma sobrancelha. Por quê? Cora deu de ombros. Eu entendo a parte da força, já que temos a capacidade de absorver os poderes e habilidades dos outros. Mas o que me surpreende mais é a facilidade com que você e o resto da matilha matam seus inimigos sem hesitar. Scott perguntou, de que outra forma você espera que a gente lide com eles? Cora suspirou. Eu só pensei que, como metamorfos recém-transformados, vocês hesitariam mais. Matar pessoas não é fácil. Stiles disse, nós só matamos pessoas más, Cora. Cora sentiu. Eu sei. Estou com vocês há quase 2 meses, entendo o tipo de pessoas que vocês são. Não estou dizendo que não devemos matar nossos inimigos. Só estou surpresa com a facilidade com que vocês fazem isso, como se fosse algo natural. Scott disse, é o que é. Depois da primeira vez, você se acostuma. Alison suspirou. Minha primeira vez matando foi horrível. Lembro de vomitar depois. Mas, como Scott disse, a gente se adapta. Cora hesitou. Na verdade, foi por isso que eu toquei no assunto. Ainda não tirei uma vida. Scott assentiu. Nós sabemos. Seus olhos ainda estavam brilhando amarelos quando te conhecemos. Boyd pegou delicadamente a mão de Cora. Se você não quer matar, eu faço isso por você. Cora sorriu para ele. Obrigada, mas isso é algo que preciso fazer sozinha. Não posso deixar alguém como Lydia rir de mim. Lydia zombou. Eu não riria de você por isso. Além disso, eu também ainda não tirei uma vida. Cora pareceu surpresa. Não? Mas e quando você se tornou alfa? Lydia balançou a cabeça. Lutei contra uma Vetala, uma metamorfa, com Erika. Absorvi os poderes dela, mas não a matei. Scott o fez. Mas se um dia eu tiver que matar, eu matarei. Estou pronta. Enquanto conversavam, Scott parou de repente e olhou para dentro da floresta. O resto do bando seguiu seu olhar, sentindo algo se aproximando. Kira, percebendo a mudança repentina de foco, perguntou. O que houve, pessoal? Isaac estreitou os olhos. Tem alguma coisa vindo aí. Kira seguiu o olhar deles. É perigoso? Lydia balançou a cabeça. Não, não é perigoso. E também não é maligno. Das profundezas da floresta, uma corça branca emergiu, caminhando graciosamente em direção a eles antes de parar a alguns metros de distância, estudando-os. Scott deu um pequeno passo à frente. Quem é você? Eu sei que você não é apenas uma corça. Você é algo sobrenatural. A corça os observou por mais alguns instantes antes de começar a se mover. Ossos estalaram, músculos se recompuseram, e em segundos, uma bela mulher nativa americana surgiu diante deles. Vestida com trajes tradicionais e com longos cabelos castanhos caindo em cascata pelas costas. Erika arregalou os olhos. Como você fez isso? Você se mexeu sem rasgar as roupas. A mulher sorriu. Não sou uma metamorfa como você. Sou mais como uma bruxa. Alison perguntou. Quem é você? E o que exatamente você é? Meu nome é Agiza, que significa corça. Sou uma Skinwalker. Erika ergueu uma sobrancelha. Um Skinwalker? Já li sobre eles. Os livros dizem que geralmente são bruxas malignas da mitologia Navajo que podem se transformar em animais. Mas, não sinto nenhuma maldade vinda de você. Agiza riu baixinho. Nem todos que andam como feras são malignos. Você mais do que ninguém deveria saber disso. As histórias que você leu falam daqueles que distorceram os costumes antigos e os transformaram em algo cruel. Mas a magia em si não é maligna. É o coração que decide seu caminho. Erika franziu a testa. Mas mesmo que você não seja mau, eu também li que para se tornar um Skinwalker, é preciso cometer um ato terrível, como matar um membro da família, para ganhar poderes de metamorfose. Agiza suspirou. Minha transformação não veio de assassinato, mas de sacrifício. Para proteger minha tribo, minha própria irmã deu a vida para que eu pudesse ganhar o poder de um Skinwalker e lutar contra nossos inimigos. Salvei meu povo, mas no final minha tribo, incluindo meus pais, me baniu por medo. Vaguei até encontrar este lugar, o que vocês agora chamam de Reserva Beacon Hills. Desde então, protegi esta floresta como pude. Quando os madeireiros chegaram com machados, me tornei o urso que quebrou suas máquinas. Quando os rios se encheram de veneno, eu fui a lontra que trouxe as águas limpas de volta. Stiles piscou. Espera aí. Você pode se transformar em mais do que apenas uma corça? Agiza assentiu. Sim, eu sou uma Skinwalker. Embora eu possa não ser tão forte quanto vocês, verdadeiros metamorfos, posso me transformar em diferentes animais. Stiles sorriu. Isso é bem legal mesmo. Scott inclinou a cabeça. Eu sei que é falta de educação perguntar a idade de uma senhora, mas quantos anos você tem exatamente? Agiza deu um sorriso irônico. Perdi a conta, mas tenho mais de 250 anos. Aiden assobiou. Você não parece ter mais de 30 anos. Scott cruzou os braços. Presumo que você não esteja aqui só para dizer oi. Você quer algo da gente, não é? Agiza assentiu. Eu te vi no dia em que você lutou contra aquela árvore monstruosa perto do Nemeton. Scott estreitou os olhos.
Você estava lá? Eu não senti sua presença. Eu me transformei em um pássaro e mantive distância. Não guardei rancor de você e permaneci escondido. Mesmo alguém tão forte quanto você teria dificuldade em me sentir. Scott cantarolou em compreensão. Entendo. A expressão de Agiza tornou-se grave. Depois que você matou aquele monstro árvore e foi embora. Algo que estava aprisionado no Nemeton escapou. Algo realmente terrível. Styles disse, nós sabemos. Foi o Nojitsune. Agiza balançou a cabeça. Não, eu não conheço esse Nojitsune de que você fala. Estou me referindo a algo completamente diferente. Alison franziu a testa. Então do que você está falando? A voz de Agiza ficou mais grave. Um sugador de sangue. E não qualquer sugador de sangue, um ancestral. Styles arregalou os olhos. Um vampiro ancestral? Agiza assentiu. Sim, um muito poderoso. E tenho certeza de que ele está em algum lugar em Beacon Hills agora mesmo, recuperando suas forças. Scott disse, se ele tinha acabado de escapar, devia estar fraco. Por que você não o impediu então? Agiza suspirou. Cheguei tarde demais. A princípio não o reconheci. Ele havia assumido a forma de um velho frágil, e não era assim que eu me lembrava dele. Quando percebi quem ele era, já havia se transformado em sombra e desaparecido. Scott a observou. Você parece conhecê-lo bem. Agiza assentiu. Eu fui uma das pessoas que o selaram dentro do Nemeton. Não conseguimos matá-lo naquela época, então meus amigos e eu fizemos a única coisa que podíamos. Usamos a energia do Nemeton para aprisioná-lo. Mas depois que aquele monstro árvore drenou o Nemeton, Victor conseguiu escapar. Lydia disse, Victor, você se importaria de nos contar mais sobre ele? Agiza assentiu. Foi por isso que vim até você em primeiro lugar. Quero lhe contar sobre ele, e pedir sua ajuda antes que seja tarde demais. Scott respirou fundo. Então vamos voltar para casa. Lá você pode contar sua história para todo o bando. Agiza deu um leve sorriso. Tudo bem. Com isso todos se viraram e começaram a jornada de volta ao rancho. Capítulo 129. Depois que Scott e seu grupo chegaram ao abrigo da matilha, eles chamaram o resto da matilha e todos se reuniram na sala de estar. Assim que todos se sentaram, Scott olhou para Agiza. Certo, conte-nos sobre o vampiro. Agiza Askinvalker suspirou, seu olhar se voltando para a lareira. Você quer saber sobre Victor? Murmurou ela. Então precisa primeiro entender o pesadelo que foi a cidade Sanguis. Deaton disse, Sanguis. Significa sangue em latim. Styles zombou. Imagino. Que outro nome um sugador de sangue daria à sua cidade? Agiza continuou com a voz firme, mas carregada de velha amargura. Há mais de 200 anos, Cidade Sanguis era como qualquer outro assentamento do Velho Oeste. Um salão, uma estalagem, um escritório do xerife. Viajantes passavam por ali parando para descansar, comer, suprimentos, talvez até mesmo para uma noite de conforto antes de continuar sua jornada. Sua expressão endureceu. Mas então Victor chegou. Ele tomou conta da cidade, rebatizou-a de Cidade Sanguis e criou um clã de vampiros. A cidade se tornou seu território de caça. Quem entrava nunca mais era visto. Os moradores locais viviam aterrorizados, escravizados pelo controle psíquico de Victor ou transformados em vampiros. Aqueles que resistiram. Sua voz se perdeu antes que ela respirasse fundo e continuasse. Eles foram torturados e depois drenados. Um silêncio tenso encheu a sala. A própria terra foi amaldiçoada pela morte e pelo desespero, disse Agiza. Cadáveres foram enterrados em valas comuns fora da cidade. Até o céu acima da cidade de Sanguis escureceu, como se a própria natureza rejeitasse o horror que ali se desenrolava. Lydia, com as sobrancelhas franzidas, perguntou. De onde ele veio? Agiza balançou a cabeça. Ninguém sabia exatamente. Apenas que ele veio da Europa, trazendo consigo uma escuridão que corrompia tudo que tocava. Alison se inclinou para a frente. E onde ficava a cidade Sanguis? O olhar de Agiza encontrou o dela. Não muito longe daqui, a poucos quilômetros de Beacon Hills. Ela olhou para a janela. E eu morava no que vocês agora chamam de reserva Beacon Hills. Styles franziu a testa. Então, quando Victor chegou, você não sabia. Você simplesmente ficou olhando ele fazer o que queria? Os lábios de Agiza se apertaram em uma linha fina. Mesmo se eu soubesse, o que eu poderia ter feito? Eu estava sozinha. Se eu tivesse lutado com ele, teria sido morta em vão. Lydia disse. Então, você nem sabia que ele estava lá? Agiza expirou lentamente. Não. Durante anos, não tive conhecimento do que acontecia na Vila Sanguis. Você precisa entender que eu era um guardião da terra, um protetor da natureza, não dos homens. Enquanto os rios corriam limpos e as florestas prosperavam, eu prestava pouca atenção aos assuntos humanos. Alison perguntou. O que mudou? A voz de Agiza ficou mais suave. Em um dia fatídico, um amigo druida meu veio à minha floresta. Mas ele não estava sozinho. Trouxe consigo um grupo de 20 lobisomens, 40 caçadores e 4 druidas. Eles me contaram sobre a Vila Sanguis, sobre os horrores que aconteciam lá, e estavam se preparando para a guerra. Eles pediram minha ajuda. E eu concordei. Por 4 anos travamos uma guerra contra Victor e seu exército de mortos-vivos. As batalhas foram brutais. Atacávamos de dia e de noite, usando tudo o que tínhamos. Mas não importava quantos vampiros matássemos, Victor sempre fazia mais. E embora conquistássemos novos aliados, nunca conseguimos virar o jogo a nosso favor. Chris, que permanecerá em silêncio, finalmente falou. Você disse que atacou durante o dia. Isso significa que Victor e seus vampiros não eram vulneráveis à luz do sol? Agiza assentiu. Nem todos. Alguns eram vulneráveis à luz solar, mas Victor e seus generais não. Descobrimos a verdade depois de capturar um de seus generais. Um dos nossos lobisomens alfa leu suas memórias e descobriu o motivo. Styles se inclinou. Qual foi? A expressão de Agiza se obscureceu. Aqueles transformados pelo sangue de Victor tornaram-se como ele, imunes à luz solar. Mas aqueles transformados por seus generais eram vulneráveis a ela.
Stiles perguntou com a voz carregada de curiosidade. O que acontece quando a luz do sol os toca? A expressão de Agiza permaneceu sombria. Eles queimam até virarem cinzas. Scott estreitou os olhos. E Victor, quais são as habilidades dele? Agiza respirou fundo. Ele era algo completamente diferente, um verdadeiro monstro. Sua voz carregava o peso de cicatrizes antigas. Não importava quantas vezes ele fosse baleado, esfaqueado ou queimado, ele sempre se curava. Ele podia despedaçar um homem em segundos, mover-se mais rápido do que os olhos conseguiam acompanhar. Ele podia entrar em uma sombra e emergir de outra, tornando quase impossível capturá-lo. E como se isso não fosse assustador o suficiente, ele podia se transformar em uma criatura monstruosa, semelhante a um morcego, elevando-se sobre seus inimigos. Ela fez uma pausa antes de acrescentar sombriamente. E o pior, ele conseguia controlar mentes. Ele virava amigos uns contra os outros, fazia os guerreiros traírem os seus. Estávamos sempre em guarda contra ele e contra os nossos. E como eu disse antes, a luz do dia não tinha efeito sobre ele. Vitória franziu a testa. Você tentou envenená-lo com verbena? Agiza assentiu. Sim, isso o enfraqueceu, mas não o suficiente para matá-lo. Tentamos de tudo. Balas de prata, fogo. Conseguimos até prendê-lo em sorveira uma vez, mas ele era forte demais. A barreira não conseguiu segurá-lo por muito tempo. Ele era mais do que apenas um vampiro. Ele era algo antigo, algo errado. Ela cerrou os punhos no colo. Perdemos tantos. Cada batalha nos custou vidas. No quarto ano mal conseguíamos nos manter. Precisávamos de um novo plano. Sabíamos que não conseguiríamos matar Victor, então decidimos prendê-lo. Scott e o bando ouviram em silêncio enquanto Agiza continuava. Nós o atraímos para o Nemeton. Usando cinzas de montanha, criamos uma barreira da qual ele não conseguia escapar. Sempre que ele tentava se libertar, os 4 druidas sobreviventes trabalhavam incansavelmente para reforçá-la. Criamos uma névoa com verbena para enfraquecê-lo, mas mesmo assim ele era poderoso demais. Na batalha final, os 10 lobisomens sobreviventes, 15 caçadores, 2 druidas e eu entramos na barreira para lutar de frente com ele. Ela fechou os olhos por um instante. Foi um massacre. Ele nos rasgou como papel. No final, os 2 druidas sacrificaram suas vidas para completar o ritual, selando-o dentro do Nemeton. Quando a poeira baixou, apenas 4 lobisomens, 2 caçadores, os 2 druidas que mantinham a barreira de sorveira e eu sobrevivemos. Um silêncio pesado encheu a sala. Agiza expirou lentamente. Com Victor preso, incendiamos a cidade de Sanguis, deixando apenas cinzas e memórias. Ela olhou para Scott. E então, eu fui embora. Voltei para o meu dever, para a floresta. Pensei que tinha acabado. Sua voz se transformou em um sussurro. Mas agora, ele está livre de novo. Ela encontrou o olhar de Scott, seus olhos brilhando com algo próximo à esperança. Eu vi você e sua matilha lutarem contra aqueles druidas sombrios e aquela árvore monstruosa que eles invocaram. Eu vi você manejar o fogo como um cão do inferno. Talvez você consiga matar Victor. Scott se recostou, esfregando o queixo. O verdadeiro problema agora é encontrar aquele sugador de sangue idiota. Quanto a matá-lo, seus olhos vermelho carmesim brilhavam, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Tenho certeza que consigo. Só espero que ele me desafie. Agiza ergueu uma sobrancelha. Você parece confiante. O sorriso irônico de Scott se alargou. Talvez você ache o Victor um monstro invencível, mas nunca viu nada como eu ou minha matilha. E tenho certeza de que aquele sugador de sangue ficará muito surpreso quando me vir. Ele vai desejar ter corrido para o mais longe possível de Beacon Hills quando teve a chance. Stiles interrompeu. A propósito, você tem alguma maneira de rastreá-lo? Agiza balançou a cabeça. Não, me desculpe. Stiles suspirou e se virou para Lídia. E você, Lídia? Sentiu alguma coisa depois de ouvir a história dela? Lídia franziu a testa. Infelizmente não. Melissa disse. Ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde. E com sorte, ele vai nos perseguir primeiro, antes de tentar tomar a cidade para si. Stiles assentiu. Bem, pai, você deveria continuar procurando por Harris. E se você o encontrar, deixe que eu cuido dele. Noah ergueu uma sobrancelha. Por quê? Stiles zombou. Porque Harris me odeia, e eu não faço ideia do porquê. Ele me trata exatamente como Snape trata Harry. Noah piscou. Quem? Stiles o encarou boquiaberto. Sério, pai? Você nunca leu Harry Potter? Ou pelo menos assistiu aos filmes? Noah suspirou. Então, isso é sobre um dos seus filmes idiotas de novo. Scott balançou a cabeça. De qualquer forma, devemos continuar procurando por Victor e Harris. E papai, Parrish, Deaton, Chris e Aiden, vocês ainda não são alfas, então não saiam sozinhos até lidarmos com Victor. Rafael assentiu. Vou ficar com Noah e Parrish enquanto estiver no trabalho e volto aqui depois. Melissa acrescentou. Eu protegerei Alan. Chris abriu a boca. Estou bem. Posso proteger. Um rosnado baixo de Vitória o interrompeu. Ele se corrigiu rapidamente. Quer dizer, Vitória vai me proteger se necessário. Aiden deu um sorriso irônico. Vou para a escola com vocês e fico com vocês depois. Noah se virou para Giza. E você? Se Victor souber que você ainda está viva, ele com certeza virá atrás de você. Scott e Stiles trocaram um olhar travesso antes de Scott sorrir. Por que você não a protege, tio Noah? Noah percebeu os sorrisos irônicos e estreitou os olhos. Então, olhando para Giza, disse, se não se importar, pode ficar comigo. A Giza sorriu. Você parece confiante de que pode me proteger. O que lhe dá essa confiança? Noah hesitou antes de pigarrear. Eu sou um urso, quer dizer, um homem urso alfa. O sorriso de Agiza se alargou. Ah? Então não me importo de ficar com você até lidarmos com o Victor. Melissa se levantou. Vitória, vamos preparar o almoço. E você também, novata, vem ajudar. Agiza riu baixinho.
Certo. Enquanto as 3 mulheres entravam na cozinha, Steele se virou para o pai com um sorriso irônico. Então, pai, você gosta dela? Noah hesitou. Eu aceito, mas se você não concordar, eu... Steele fez um gesto de desdém. Não se preocupe comigo. Mamãe se foi há muito tempo. Não vamos esquecê-la, mas acho que está na hora de você ficar com alguém de novo. Noah suspirou, esfregando a nuca. Faz séculos que não namoro. Nem sei por onde começar. Steele sorriu. Você vai descobrir. Noah suspirou. Só espero que aquele sugador de sangue não apareça tão cedo. Então, ele se virou para Lydia e as outras garotas. Meninas, vocês sabem como funcionam os encontros. Vocês conseguem ensinar um urso velho? Lydia deu um sorriso irônico. Claro. Vamos para outra sala, onde ensinaremos tudo o que você precisa saber. Quando Noah e as meninas saíram, Kira se aproximou de Scott. A propósito, Scott, eu disse à minha mãe que quero entrar para sua matilha, e ela me pediu para te convidar para jantar hoje à noite. Scott assentiu. Claro, vou com a Alison. Kira sorriu. Obrigada. E então seguiu as meninas. Capítulo 130. Scott e Alison dirigiram a noite toda até a casa dos Yukimura. Quando chegaram, Kira abriu a porta, cumprimentando-os calorosamente antes de levá-los para a sala de estar. Depois de trocar gentilezas, Nozico e quem os receberam na mesa de jantar. Scott olhou para os pratos à sua frente, depois para quem Nozico e disse, sabe, só porque eu sou um lobo, não significa que eu goste de carne crua. Nozico lançou um olhar para o marido, e quem pigarreou sem jeito. Desculpe. Pensei em tentar uma coisa. Antes que ele pudesse terminar, Scott interrompeu com um sorriso. Estou só brincando. Nozico sorriu. É a primeira vez que você come sushi, Scott? Scott suspirou. Minha mãe nem me deixava comer bife mal passado ou ao ponto quando eu era criança. Ela é muito má com isso. Nozico riu baixinho e se virou para Alison. E você, Alison? Alison assentiu. Já comi sushi antes. Gostei. Kira lançou um olhar exasperado ao pai. Eu disse para você fazer algo normal. Quem suspirou? Posso preparar uma massa ou algo rápido? Scott balançou a cabeça. Não se preocupe, senhor Yukimura. Estou disposto a tentar algo novo. Quando começaram a comer, Scott se debateu com os achis, tateando desajeitadamente. Alison e Kira não conseguiram conter o riso. Por fim, Scott suspirou, colocando-os no lugar e se virou para Kira. Que tal você me pegar um garfo? Kira sorriu. Certo. Depois que o jantar terminou, Kim limpou a mesa e levou os pratos para a cozinha. Quando todos se sentaram novamente, Nozico olhou para Scott com seriedade. Kira me disse que se quiser se juntar à sua matilha, terá que aceitar a mordida de você. É verdade? Scott assentiu. Sim. Nozico perguntou. Por quê? Scott se inclinou ligeiramente para a frente. Você viu como as barreiras de sorveira não funcionam comigo ou com a minha matilha. Eu também tenho outras habilidades, como controle perfeito sobre o meu lado lobo. Todos que mordi também mantêm esse controle. Para passar minhas habilidades para alguém, essa pessoa precisa tirar a mordida de mim. Nozico assentiu, pensativa. Entendo. Nunca ouvi falar de um metamorfo como você. E presumo que você e sua matilha possam absorver poderes de outros seres sobrenaturais, como aquele garoto Steele. Ele absorveu o poder do Nojitsune, não é? Scott confirmou. Sim, essa é uma das minhas habilidades. Nozico olhou para Kira. E se ela se juntar à sua matilha, ela terá todas essas habilidades. Scott assentiu novamente. Contanto que ela aceite a mordida de mim e permaneça na minha matilha, ela terá habilidades como as minhas. Os olhos de Nozico se estreitaram levemente. E se ela sair da sua matilha? Scott disse, se ela me abandonar ou trair a mim e a minha matilha, perderá todas as habilidades que ganhou de mim. Quem franziu as sobrancelhas? Como isso funciona? Scott explicou, no momento em que alguém perde a conexão comigo, perde minhas habilidades e volta a ser um metamorfo normal. Nozico suspirou. Entendo. A verdadeira questão agora é, Kira sobreviverá à sua mordida? Lobos e raposas não se dão bem, e a mordida de um lobisomem alfa é venenosa para um kitsune. Scott estava confiante. Ela vai sobreviver. Ela vai se tornar algo diferente. Você estava lá quando eu mordi o Nojitsune. O Nojitsune foi expulso do corpo do Chris, e ele se tornou um lobisomem. Kira se virou para a mãe com a voz suplicante. Mãe, você me disse que se eu perdesse o controle do espírito Kitsune dentro de mim, ele poderia tomar conta do meu corpo, ou até mesmo me matar. Deixe-me levar a mordida e me juntar à matilha do Scott. Por favor. Alison se intrometeu. Sabe, um dos membros da nossa matilha foi possuído por um espírito de cão do inferno. Depois que matamos o espírito e Scott lhe deu a mordida, ele ainda se transformou em um cão do inferno. Acho que Kira ainda será uma Kitsune, ou pelo menos uma metamorfa de raposa, mesmo depois que o espírito de Kitsune deixar seu corpo. Nozico olhou para quem? O que você acha? Quem suspirou pensativo. Se a mordida puder ajudar Kira a manter o controle, e se isso significar que não teremos que nos preocupar com ela se entregar ao espírito Kitsune um dia, então acho que ela deveria aceitá-la. Nozico hesitou por um momento antes de se virar para Scott. Tudo bem. Vá em frente e dê a mordida nela. Scott assentiu e então se virou para Kira. Me dá seu braço. Sem hesitar, Kira estendeu o braço, e Scott cravou suas presas em sua pele. Alguns momentos depois, Kira agarrou a cabeça e soltou um grito antes de cair no chão, inconsciente. Os olhos de Alison se arregalaram. Scott, o que há de errado com ela? Nozico e quem ficaram tensos, ambos olhando ansiosamente para Scott. Scott franziu a testa. Não sei.
Deixa eu ver. Ele se ajoelhou ao lado de Kira e gentilmente enfiou as garras na nuca dela. Sua visão ficou turva e, de repente, ele se viu dentro da mente de Kira. Lá, ele viu duas versões idênticas de Kira. Uma tinha uma aura laranja-fogo ao seu redor, seus olhos brilhando como os de uma raposa, enquanto ela estrangulava a outra Kira. Scott reagiu instantaneamente, movendo-se em velocidade sobrenatural. Ele agarrou a Kitsune Kira pelo pescoço e a puxou, libertando a verdadeira Kira. Kira ofegou, tossindo enquanto olhava de Scott para a outra versão de si mesma em suas mãos. Onde estamos? E quem é ela? Os olhos de Scott permaneceram fixos no espírito Kitsune em luta. Ela é a Kitsune dentro de você. Estamos dentro da sua mente. Então, ele se dirigiu ao espírito. Por que você não vai embora? A Kitsune riu, seus olhos de raposa brilhando de malícia. Eu não vou embora, lobo. Se ela quiser se livrar de mim, não me importo de morrer com ela. Scott estreitou os olhos. O que você quer dizer? A Kitsune deu um sorriso irônico. Sua mordida imunda envenenou o corpo dela. Se eu não for embora, nós dois morreremos. Mas eu renascerei em algumas centenas de anos. Ela não terá a mesma sorte. Scott suspirou. Entendo. Se você tivesse ido embora em paz, eu não teria te matado. Ele a apertou com mais força. Mas você causou isso. Antes que a Kitsune pudesse reagir, Scott cravou suas garras em sua barriga e começou a absorver seu poder. Percebendo o que estava acontecendo, a Kitsune gritou, debatendo-se em suas mãos. Você, me solta. Scott se manteve firme, continuando a absorver o poder dela. Sabe, disse Scott calmamente. Se você tivesse saído do corpo da Kira e se transformado em espírito, eu não teria conseguido te tocar. Acho que não consigo interagir com espíritos no mundo real. Mas agora, eu mesmo estou dentro da mente da Kira como um espírito, o que significa que posso te tocar e posso tomar seu poder. Então, obrigado por me dar a oportunidade de reivindicar sua habilidade de trovão. O grito final da Kitsune ecoou antes que ela tremulasse e desaparecesse no nada. Scott se virou para Kira e lhe ofereceu um sorriso reconfortante. Você deve ficar bem agora. Bem-vinda à matilha. Kira piscou, ainda tentando processar tudo. Obrigada. Scott tirou as garras da nuca dela e se levantou. Alison perguntou. Ela está bem? Scott deu um sorriso irônico. Pergunte a ela você mesmo. Naquele momento, Kira gemeu e sentou-se, esfregando a nuca onde Scott havia enfiado as garras. Ai, isso doeu. Scott riu baixinho. Desculpe, não tive escolha. Não se preocupe, você estará curado amanhã. Nozico cruzou os braços e olhou para Scott e Kira. Alguém se importaria de explicar o que aconteceu? Kira suspirou. A Kitsune não queria ir embora e tentou me levar junto. Scott a matou. Alison disse. Sério? Scott deu de ombros. E eu adquiri uma habilidade bem legal com isso. Ele levantou a mão, e um raio azul crepitou em volta dos seus dedos. Alison sorriu. O Stiles vai enlouquecer. Ele só tem poderes de fogo como você. E agora você tem trovão? Scott deu um sorriso irônico. Com certeza vou me exibir na frente dele mais tarde. Nozico se ajoelhou ao lado de Kira, examinando-a. Tem certeza de que está bem? Kira sorriu. Sim, mãe. Estou bem. Mal posso esperar para ver no que vou me transformar amanhã. Alison disse. Bem, não se anime tanto, Kira. Você só vai ter certeza na próxima lua cheia. E isso só daqui a 27 dias. Kira gemeu. O quê? Está muito longo. Alison riu baixinho. Desculpe. É assim que funciona. Mas amanhã você se sentirá mais forte e se for um metamorfo, ganhará garras. Só não conseguirá se transformar completamente até a sua primeira lua cheia. Kira suspirou. Mal posso esperar. Scott se espreguiçou. Tudo bem, está ficando tarde. A gente devia ir obrigado pelo jantar. Foi incrível. Alison deu uma cotovelada nas costelas dele. O sushi estava delicioso. Nozico olhou para Scott, com a expressão se suavizando. Obrigada por dar a mordida à minha filha. Sei o quão especiais são suas habilidades e acho que ninguém recusaria ter poderes como seus. Então, obrigada. Scott balançou a cabeça. Não se preocupe. Kira é nossa amiga. E agora que ela faz parte da minha matilha, ela é da família. Alison sorriu para Kira. Você deveria descansar um pouco. Te vejo amanhã na escola. Kira sorriu. Tchau, pessoal. E obrigada. Com isso, Scott e Alison foram até o Camaro de Scott e dirigiram para casa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.